Saul reina 2 anos. Depois escolhe 3.000 homens. 2.000 estão com eles e 1.000 com Jonatas. Jonatas, homem de fé, atua com energia sobre os inimigos do povo de Deus e bate os filisteus. Mas a energia da fé, atuando, como sempre faz, onde o inimigo mantém o seu poder, provoca naturalmente a sua hostilidade. Os filisteus ouvem falar do acontecimento e Saul vê-se forçado a entrar em atividade. Congrega então, não Israel, mas sim os hebreus. Note-se que a fé está com Jonatas. A carne, estabelecida na posição de condutora do povo de Deus, segue, é verdade, um impulso que a fé lhe deu, mas não a possui. E esta palavra, hebreus, nome que um filisteu teria dado ao povo, indica que Saul conta com a congregação da nação como corpo constituído e não reconhece melhor a relação do povo eleito com Deus do que um filisteu o teria feito. É esta a posição que nos é apresentada na história de Saul. Não é uma oposição permitida contra Deus, mas sim a carne colocada numa posição de testemunho e empregada no cumprimento da obra de Deus. Vê-se ali alguém unido aos interesses do verdadeiro povo de Deus, fazendo a obra de Deus, segundo o que as exigências desse povo pediam, de harmonia com seu pensamento verdadeiro quanto às suas necessidades atuais, mas que procura os seus recursos na energia do homem, energia a qual Deus não recusa o seu socorro quando se segue a sua vontade, porque Deus ama o seu povo, mas que, por si própria, não vai mais além, nem em princípio, nem em motivo moral e interior, pois tem a sua origem na carne. No meio de tudo isto, a fé pode atuar e atuar sinceramente, como no caso de Jonatas. Deus a abençoará. E é o que Deus faz sempre, porque ela o reconhece. E neste caso, é o seu dom, o dom de Deus, porque ela procura sinceramente o bem do povo de Deus. Em princípio, tudo isto é uma espécie de quadro da igreja professante que antecipa, sob este ponto de vista, o verdadeiro reino de Cristo, e nesta posição falta a sua fidelidade ao próprio Deus. A verdadeira fé no meio de um tal sistema não soube nunca a altura da glória daquele que há de vir, mas ama-o e prende-se a ele. Se a igreja é somente professante, ela persegue a Cristo, mas aquele que nela atua pela fé ama-o e reconhece-o, mesmo quando é caçado como uma perdiz nos montes. Portanto, agora, tendo a fé de Jonatas atacado os filisteus, Saul, que ostensivamente conduz o povo perante Deus, é posto à prova. Será ele suficiente para a ocasião que se apresenta? Lembrar-se-á do verdadeiro princípio sobre o qual assenta a bênção do povo? Atuará ele conforme o rei sacerdote? Ou reconhecerá no profeta o verdadeiro elo de fé entre o povo e Deus, elo cuja importância ele deveria ter reconhecido, assim como a necessidade, porque era o profeta que ele devia a sua posição atual e o seu poder? Aliás, Samuel tinha lhe dado provas incontestáveis da sua missão e da sua autoridade profética ao estabelecê-lo no poder. Mas, infelizmente, quando chegou o momento crítico, Saul fraquejou. Vale a pena recordar aqui as marcas da incredulidade da carne. Os filisteus são batidos. Esta nação ativa e enérgica ouve falar do caso e nada de mais natural. Saul não tem um recurso diferente do deles. Nada de apelos a Deus, nada de clamor ao Senhor, o Deus de Israel,
Samuel não se apresenta à sua fé, embora se lembre daquilo que ele lhe tinha dito. Se os filisteus ouviram, é necessário que os hebreus ouçam também. Israel tem medo. Deus não responde à incredulidade quando o alvo de Deus consiste em pôr a fé à prova. Saul convida todo o povo a segui-lo a Gilgal, mas o povo em breve se dispersa por causa do alarido dos filisteus. Saul está em Gilgal e só agora se lembra de Samuel. Já não é como quando a realeza foi renovada. As próprias circunstâncias lhe sugeriam o recurso a Samuel. Espera-o 7 dias, conforme as suas palavras. Espera-o o tempo suficiente para satisfazer a exigência da sua consciência. A natureza pode andar muito tempo segundo este princípio, mas não tem o sentimento da sua fraqueza, não sente que tudo depende de Deus, não espera nele como sendo o único que pode agir, o único recurso. Depois, como Israel tinha feito com a arca da aliança, viesse para o campo, Saul oferece o holocausto. Porém, se tivesse tido confiado em Deus, teria compreendido que fosse ele quem fosse, devia confiar no Senhor, que era inútil fazer algo sem Deus e que nada arriscava em esperar. Um Deus fiel não podia faltar-lhe. Tinha pensado em Samuel e Samuel tinha lhe dito que esperasse. Portanto, era sem desculpa. Sabia que a direção e a bênção de Deus estava com o profeta, mas presta atenção às circunstâncias. O povo dispersa-se e Saul quer fazer intervir Deus por meio de um ato de devoção sem fé. Era um momento decisivo. Deus teria confirmado o seu reino sobre Israel, teria estabelecido a sua dinastia, mas agora era tarde. Um outro fora escolhido para tão elevada missão. Note-se que não foi uma derrota frente aos filisteus que tirou o reino a Saul. A falta existia apenas entre ele e Deus. Os filisteus não o atacaram. A Satanás basta conseguir assustar-nos o suficiente para nos desviar do caminho puro e simples da fé. Samuel vai-se embora depois de ter anunciado a Saul os pensamentos de Deus. Os filisteus pilham o país que está sem defesa, porque o povo não tinha nem espada nem lança. Que quadro do estado do povo de Deus! Quantas vezes verificamos que aqueles que fazem profissão de serem do povo de Deus, de serem da verdade e herdeiros das promessas, estão sem armas contra os inimigos que os saqueiam.